De volta com o Varejo em Foco, é hora da entrevista aqui do nosso programa. O Varejo em Foco segue nesta série de programas especiais, contando histórias de empresas, de personagens que fizeram e fazem história em Rondonópolis. Fizeram desta terra essa cidade que a gente conhece hoje. Muito do que se tem foi graças a pessoas que colocaram a mão na massa lá atrás. Em mais um programa especial, a gente conta um pouco da história da Elétrica Serpal. É uma empresa com mais de 40 anos em Rondonópolis, vou ser mais preciso no meu dado. 43 anos, tá certo, seu Sérgio? Perfeito. 43 anos de história. E aqui comigo, Sérgio e Renato Delcístia, pai e filho, que lá em 1978 começou essa história tão bonita, seu Sérgio. Vamos aproveitar esse primeiro bloco para relembrar, para contar a história, lembrar um pouquinho do passado. O senhor veio de São Paulo, Capital. do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Em 1978 surge e nasce a Serpal em Rondonópolis. Eu queria entender por que e como que isso aconteceu. Bom, basicamente foi em função de um espírito empreendedor. Eu era funcionário, já trabalhava com material elétrico num atacadista em São Paulo, capital, mas sempre tive uma vontade. Eu tinha 26 anos na época de idade, já era casado, já tinha os 2 filhos, o Renato, não vou falar quantos anos ele tinha, senão vou entregar a idade dele, mas de qualquer forma, ele era bebê ainda, minha filha de colo. E quando surgiu a oportunidade, através de uma tia da minha esposa, ela mora aqui, é uma das pioneiras aqui na cidade, ela deu uma dica, falou, olha, é uma cidade que está crescendo, está iniciando, etc. E aquilo me deu uma certa curiosidade. Peguei 10 dias de férias na empresa e vim para cá. E aí comecei a prospectar e vi que realmente existia uma defasagem bastante grande nessa parte de venda de material elétrico especificamente. O senhor já veio com essa ideia, seu Sérgio, Não, na verdade fazer não. Da função que tinha lá um negócio. Não, eu trabalhava, sempre trabalhei muitos anos com material elétrico, mas eu sou professor e dava aula à noite, então eu trabalhava durante o dia e dava aula à noite. A minha primeira ideia ao vir para cá foi exatamente tentar abrir um cursinho ou uma escola, porque eu como professor de matemática e a minha esposa como professora de português, a gente falou, bom, vamos tentar ver se há a possibilidade de abrir um cursinho pré-vestibular ou uma escola, enfim. Eu fiquei aqui uma semana e vi que as probabilidades naquela oportunidade não eram muito favoráveis. Aí eu já estava quase indo embora, de volta. Eu vi que encontrei um eletricista que também tinha vindo de São Paulo reclamando que aqui não tinha material, que ele precisava de mercadoria para trabalhar, pronto. Deu o start, eu falei, peraí. Aí eu fiz uma fiz uma relação de material, fiz uma cotação de preço nas empresas que trabalhavam com esse produto e notei que a diferença de preço chegava a 200% do preço que eu comprava em São Paulo ao preço que era vendido aqui. Falei, não, então agora me deu vontade. Quer dizer, se não tinha, agora vai passar a ter. Exatamente. Aí eu voltei para São Paulo, já com a cabeça cheia de ideias, e eu falei, eu tenho que aproveitar enquanto meus filhos são pequenos para fazer uma mudança mais radical na minha vida, porque senão depois fica muito mais difícil. Nesse momento, o Renato ficou em São Paulo. Ficou. Ele, a minha esposa e a minha filha ficaram em São Paulo. Ela tinha o emprego dela, ela trabalhando, sustentando a casa, inclusive. E eu vim para cá, peguei meu fundo de garantia, pedi para ser mandado embora da empresa na época. Peguei meu fundo de garantia, com mais uma ajudazinha do meu pai. Fiz as primeiras compras, aluguei uma garagem aqui na 13 de Maio, esquina com a Tiradentes, 32 metros quadrados, 4 de frente por 8 de fundo. E ali nós iniciamos a nossa trajetória com uma prateleira usada que eu comprei em São Paulo, que, por sinal, toda a mercadoria que eu comprei no início não dava para completar a prateleira, então eu tive a ideia de falar, bom, eu vou fazer o seguinte, à noite eu pegava o carro, passava em frente aos meus concorrentes e pegava as caixas vazias de material, de lâmpada, essas coisas que eles jogavam fora, pegava as caixas vazias e quando ficava para poder preencher a prateleira, para dar pelo menos a impressão que tinha estoque, né?
Então, foi assim que a gente começou. E dentro Quantos anos nesse ritmo, seu Sérgio? Quer dizer, o Renato lá em São Paulo, o senhor aqui tocando os negócios e não vivendo disso ainda, né? Porque o senhor tinha que fazer Sim. a coisa andar. Então, Aí, logo quantos anos nessa caminhada? Logo que não, foi rápido. Em 6 meses eu já tive possibilidade. Menos de 6 meses eu tive possibilidade de trazer a família já. Por quê? Porque aqui existia uma carência muito grande de professores. Né? Professores formados, inclusive, né? Com licenciatura plena, ainda mais matemática. Aí, quando eu fui conversar com alguns diretores, nossa, eu fui era a ideia inicial. Exatamente, mas eu fui pego Não, eu queria abrir uma escola, né? Não ser só professor, eu queria abrir uma escola. Mas quando eu anunciei que eu tinha licenciatura plena em matemática, nossa, teve diretor que estava brigando para que eu fosse dar aula. E naquela época, o professor estadual, aqueles que estão nos assistindo, aqueles professores de 40 anos atrás, sabem que o salário de um professor estadual era muito bom, era o terceiro melhor do Brasil, aqui no Mato Grosso. Então, quando a minha esposa veio com as crianças, ela começou a dar aula também, e eu também. Então, o que aconteceu? Toda a arrecadação da loja ficava na própria loja. A gente vivia pagando aluguel e todas as despesas com o salário de professor. Isso ajudou muito, porque a gente não precisava ficar tirando dinheiro da empresa e tudo era reinvestido na própria empresa. Conseguia conservar o patrimônio. Renato, deixa eu trazer você para a conversa. Eu sei que você veio muito pequeno, muito criança para cá, mas quais as primeiras lembranças que você tem desse movimento, dessa história da Serpal que se construía aqui em Rondonópolis? Seu primeiro contato, você consegue lembrar? Lembro. Cheguei aqui com 3 anos de idade. Claro que as memórias são um pouco depois disso, mas começou com um funcionário, depois o segundo, depois o terceiro. O primeiro ficou alguns anos e saiu. O segundo é o Lauro, que aposentou com a gente agora o ano passado. Uau! O terceiro foi o Jorge, que está trabalhando comigo na fábrica, que a gente tem 2 negócios. Eu falo que eu sou pai de 3 filhos, então eu tenho que ter 2 empregos. Então eu tenho outra empresa. O Jorge, que é o terceiro funcionário que entrou em 80, trabalha com a gente até hoje. Saiu um período, ficou 8 anos fora, mas voltou, já faz uns 20 anos que está de volta. O quarto funcionário é o Francisco, que era da cobrança, que está conosco até hoje, não é segredo para ninguém. Se você for lá na loja da Júlio Campos, ele está lá recebendo a turma. O quinto foi o Toninho, está no balcão da loja até hoje. Então é mais fácil ter essas memórias porque as pessoas são as mesmas. Não é? Eu lembro dessa primeira loja, quando a gente chegou, festa de confraternização da empresa, tinha 4 pessoas. Né? Era as 4. Mas as pessoas sempre perguntam sobre empreendedorismo. E esses dias eu fui pesquisar. Poxa, é muito fácil falar, seja um empreendedor, acredite nos seus sonhos e tal, mas o que é isso? O que é empreender? Cara, empreender é uma coisa simples. Antigamente a gente ia no dicionário, né? Mas agora é coisa de velho. Né? Agora eu vou no Google, sou modernão. Você vai lá, digita, empreender. Empreender é um verbo transitivo direto, é uma coisa simples. O que é empreender? Fazer acontecer. O cara, preciso montar o meu próprio negócio? Não, cara. Você empreende na sua igreja, no seu grupo de jovens, no seu trabalho. Na sua residência? Na sua casa, na sua família. Montar um negócio é uma das formas de empreender. Claro, mas se você pegar o que o meu pai vinha dizendo, aliás, é muito massa. A gente nunca sentou aqui para contar a história Para bater esse papo. Sempre eu num lugar ou ele no outro contando a mesma história. Vez que a gente tá junto. Mas se você pegar, teve um ponto importante nisso tudo. Porque você tem que ter atitude. Mas você não pode fazer isso sem planejamento. Então ele contou, se você prestar atenção no que ele disse, ele foi, fez uma cotação, mediu o mercado, sentiu uma necessidade, entendeu como é que voltou era, com a cabeça cheia de montou, ideia. falou assim, eu vou aqui, eu vou ter esse tipo de produto. Então não adianta você jogar e falar assim, eu vou pegar meu fundo de garantia e vou montar um negócio. Isso não é empreender. Isso é ser desorganizado. E é perigoso. Isso é ser louco. Então empreender é ter atitude com conhecimento, é estudar para. Né? Tem uma pirâmide, chama pirâmide de chá. Conhecimento, habilidade, atitude. Você precisa de 70% de atitude, mas tem o outro também. Você tem que ter habilidade no que você faz. Ele já trabalhava com isso. Então adianta ele falar assim, não, eu vou montar um próprio negócio. O que você vai fazer?
cara, eu vou montar uma empresa de fotografia. Mas você não manja de material elétrico, entendeu? Então, empreender é isso. E aí eu falo que, falando em empreender, é bonito escutar a história, mas eu falo que louco não foi ele que veio para cá, louca foi a minha mãe. Com 2 filhos pequenos, tinha 2 ruas de asfalto na cidade. 2, Amazonas e Marechal Rondon. Lá eles moravam, a gente já morava numa casa, era financiada para 30 anos, mas já era própria. Tinha um carro, era financiado, mas já tinha um carro. A minha mãe veio aprender, ela veio de uma família muito simples. Ela veio aprender a dirigir quando mudou para cá. Então, eu falo assim, espírito empreendedor teve meu pai, mas a minha mãe foi doida. Porque eu quero ver quem é casado aqui, sua esposa ir com você lá pro Acre, hoje. Fazer o quê? Morar no meio do mato e desbravar uma terra. Isso que eu falo. Isso é empreendedorismo também. Olha, esse foi só o primeiro bloco. A gente continua contando histórias aqui. Tem muito mais coisa para a gente relembrar. A história dessa empresa, da Serpal, aos 43 anos, quando o seu Sérgio veio. E como o Renato destacou, a esposa abraçou a ideia, acompanhou. Enfim, tem mais coisa para a gente lembrar daqui a pouco. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo. A gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, dando continuidade à nossa entrevista, ao nosso bate-papo com o seu Sérgio Renato Delcicia, contando a história da Elétrica Serpal, 43 anos em Rondonópolis. Nessa série especial que nós, do Varejo em Foco, estamos fazendo, até numa homenagem a personagens e empresas daqui do município que de fato merecem. Seu Sérgio, lá no primeiro bloco, a gente contou um pouco da história lá do final dos anos 70, Renato falou da importância que foi o companheirismo da esposa de aceitar e de vir e de abraçar. E a gente sabe que 40 anos de história, 43 anos de história é muito difícil de se construir. A gente sabe que são altos, são baixos, são percalços, são desafios. Eu queria começar esse segundo bloco puxando um pouquinho pela memória também. Os momentos onde o pulso firme, onde o companheirismo, onde a família, onde isso foi fundamental para a cabeça e para a manutenção dos negócios. A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, né? A própria legislação, os planos econômicos. Para vocês terem uma ideia, nós vivemos aqui, no Brasil, uma inflação de 82% ao mês. É uma coisa assim inimaginável para os mais jovens. Como é que alguma coisa pode aumentar 82% ao mês? E era assim que funcionava. Então a gente tinha que aprender, a cada plano econômico, a cada governo, tinha que se reinventar como empresário para poder se adaptar o mais rápido possível dentro das novas normas. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Então, um grande amigo meu, que por sinal é um dos fundadores do CDL, o Itamar Torremocha, que era da Elizabeth Calçada, ele dizia: melhor se adapta, aliás, melhor se dá quem mais rápido se adapta às novas normas, aos novos costumes, enfim. Então, como Rondonópolis foi crescendo, nós tivemos que crescer junto, né? Então, se perguntar, então você é bom em computação? Não sou não. A gente tem funcionários que fazem isso. Mas, para vocês terem uma ideia, um dos primeiros fax daqui da cidade fui eu que comprei. Comprei lá em São Paulo. Inclusive, empresários vinham lá pedir emprestado o fax para poder passar um fax para São Paulo, quando foi criado. Telex eu tive logo no começo. Computador para controle de estoque, o primeiro computador, um Itautec com 8 MB de memória. Então, a gente procurou, dentro do possível, acompanhar. Eu acho que isso também não digo segredo do sucesso, mas é uma das razões de nós termos
a sensibilidade de acompanhar a tecnologia e acompanhar o crescimento da própria cidade. Ô, Renato, nesse ponto de acompanhar as tecnologias, as mudanças e, claro, os negócios, em que momento você começa a participar ativamente da Serpal, se colocar dentro da empresa e auxiliar o seu pai na gestão do negócio, superando os desafios, as crises? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Tive algumas incursões na empresa, né? Com 14, 15 anos eu estava sempre por lá, mas o estudo sempre foi prioridade, né? A gente teve sorte. Os meus pais vieram de uma infância muito humilde, muito sofrida e trabalharam muito duro. Você vê, eles trabalhavam na loja de dia e davam aula à noite. Para quê? Para que a gente pudesse ter um bom estudo e uma boa formação. Então, o estudo era prioridade. Se dava tempo, ia para a loja. Eu entrei efetivamente no negócio em 1997, quando eu terminei a faculdade. Daí eu vim embora de São Paulo, terminei a faculdade. Você é publicitário? Sou publicitário de formação, mas eu falo que estudar é uma coisa que eu nunca gostei. E aí é que são os desafios, né? Ele cita sobre a computação. Eu terminei o terceiro pós-graduação, terceiro MBA em negócio, justamente porque eu não gosto de estudar. Ou eu me desafio, ou eu melhoro, ou eu me desenvolvo, ou eu vou ficar para trás. Então, assim, se você observar, sendo objetivo, qual é o grande diferencial nosso? Primeiro, a gente entendeu que dinheiro é consequência de trabalho bem feito. Para a gente, ser milionário é um detalhe. O que é ter sucesso para nós? É poder sentar um do lado do outro, olhar as pessoas de frente e contar uma boa história. Uma história limpa, uma história bacana. Não é? Isso para a gente é ter sucesso. Chegou gente aqui junto conosco que hoje é bilionário e é lindo de ver. Mas no nosso entendimento, o dinheiro é um detalhe importante, mas essa liberdade de se contar uma história e olhar as pessoas de frente é muito mais sucesso do que qualquer outra coisa. Qual é o grande barato da Serpal hoje? É o orgulho da onde a gente veio. Muito. É gostoso escutar tudo isso, né? Vai longe essa conversa. Meu pai conta a história muito bem contada. É o foco no presente, quer dizer, melhorar constantemente. Mas de toda a história, Robson, a mais divertida de contar é a que a gente está escrevendo. É a que vem pela frente. É onde eu entro na história, não é? Ô, seu Sérgio, eu quero, antes da gente falar um pouquinho do futuro e tecnologia especialmente, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para mim hoje como é administrar, continuar tocando os negócios na companhia do filho, quer dizer, formou um colega de trabalho, um sócio, um parceiro, um companheiro que hoje, enfim, é mais do que o braço direito, o esquerdo. Sim, hoje é o direito e o esquerdo das duas pernas. Então. Mas nem sempre foi assim. Houve, evidentemente, um choque quando ele voltou da faculdade, cheio de teoria, e eu com a minha parte técnica, com a minha parte... Choque de geração, conflito de geração? Conflito assim, não de geração em si, mas de personalidade. Entendi. Ele chegou com toda a teoria dizendo, olha, isso aqui está tudo errado. Não, peraí, não está tão errado assim. Porque se tivesse tão errado assim, você não teria estudado em São Paulo em escolas boas. Então, nós tivemos um certo conflito no começo. Até que nós mesmos chegamos à conclusão um dia sentado, um na frente do outro, falando, olha, vamos deixar a nossa energia nos concorrentes lá de fora. Aqui nós não podemos ser concorrente, a gente tem que ser parceiro. A partir daí, a gente começou, sabe, e é muito importante, principalmente pai e filho, né, que haja o respeito, não só do filho para o pai, mas do pai para o filho também. Porque existe a hierarquia, claro, vai sempre existir. Porém, no nosso negócio, nós somos iguais. Aliás, nem mais iguais. Hoje ele está assumindo muito mais até do que eu. Né? Eu já estou com quase 70 anos, não estou aposentado. Eu sempre digo o seguinte, eu não coloquei meu pé no freio, mas já tirei do acelerador. Eu como empresário e como pessoa até, né? Estou na hora já de começar a aproveitar um pouquinho mais de toda essa trajetória que a gente acabou de dizer.
Então, eu acho que é fundamental exatamente esse, é tanto o respeito do pai para o filho como do filho para o pai. E aí sim, fora pai e filho, dentro da empresa, colegas de trabalho. Muito bem, olha, tem mais história para contar. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho do futuro, porque a Serpal agora ensaia um movimento tecnológico. É o e-commerce da Serpal adaptado aos novos tempos e, claro, ao que vem por aí. O Varejo em Foco vai para um rápido intervalo, a gente volta já. De volta com o Varejo em Foco, mais um bloco aqui da nossa entrevista, terceira e última parte, contando um pouco dessa história, só um pouco, afinal são 43 anos, não dá para resumir tudo em um programa só. Mas a história da Elétrica Serpal aqui em Rondonópolis, seu Sérgio, Renato Delcístia conosco, lá no encerramento do segundo bloco, começo com o Renato agora, Renato. Eu fiz a chamada ainda para o intervalo dizendo para o pessoal de casa que a gente ia falar do presente e também do futuro. Vamos começar falando de ampliação, que é o que já está acontecendo nesse momento na Serpal. Um projeto para expandir, já tem mais de uma loja, enfim, já espalhou os ramos em Rondonópolis, mas a estrutura aqui vai triplicar, vai ser muito maior. Isso já está acontecendo. Vai triplicar o tamanho de loja, vai agilizar muito para o consumidor que está com pressa. Então a gente não quer abrir mão das pequenas compras do dia a dia. Então, às vezes, as pessoas preferem comprar uma lâmpada no supermercado pagando 3 vezes mais caro do que, às vezes, ir na Serpal. Por quê? Tem que estacionar, tem que esperar um vendedor. Então, a gente vai ter essa oportunidade de trabalhar o varejo juntamente com as grandes negociações, né? Atendendo o agro, atendendo o varejo, atendendo as construções e reformas de uma forma geral. E também atendendo quem tem lojas menores de material de construção ou supermercados que queiram comprar no atacado. Né? Mas a agilidade vai ser o grande diferencial dessa obra. Seu Sérgio, está dentro daquilo que o senhor mencionou no segundo bloco, de se adaptar. Se há essa necessidade, se a necessidade é um estacionamento, por exemplo, é isso. Esse processo continua, ele é constante. E a gente sabe que o autosserviço, sobretudo o autosserviço assistido, já que nós trabalhamos com produtos específicos, ele é muito importante, porque hoje a agilidade faz tudo. A agilidade é fundamental, as pessoas têm pressa. O tempo ficou cada vez mais curto para todas as pessoas. Então, nós, exatamente pensando nisso, que nós estamos, já nas 2 filiais, nós já temos já o autosserviço, porque o espaço físico dava para fazer isso. Agora nós estamos adaptando o nosso espaço físico da matriz para que a gente também possa ter esse sistema de trabalho. Hoje nós estamos, aqui essa ampliação, Renato, nós estamos falando ali da matriz, aqui no centro, porque a gente tem a Serpal na Vila Operária, tem na Júlio Campos também. Exato. Hoje já se espalhou em outros pontos estratégicos também para atender a demanda da cidade. E vai aumentar. O projeto é ampliação. Nós estamos numa linha de crescimento. Falando de futuro agora. Comentamos sobre o presente. Um dos nossos objetivos se chama transformação digital. Esses dias, uma amiga minha jornalista, chamada Patrícia, perguntou sobre e-commerce. E-commerce é uma das ferramentas de um projeto macro que nós temos que chama a transformação ou inserção digital. Vender pela internet é algo que compõe, que é muito mais delicado do que se montar um próprio site e sair vendendo. Tanto que a gente está há 2 anos trabalhando no projeto do e-commerce e dos 20 mil itens que a gente tem 3 mil no site. 2 anos de planejamento. De projeto, para você ter uma ideia. Exatamente. De migração de produto, de cadastro, análise com o site do fornecedor, medida correta, cálculo de custo de frete. Tanto que, nesses 2 anos, a primeira venda que a gente efetivou pela internet foi recente, 21 de dezembro de 2021. Foi a primeira, e são 2 anos trabalhando. Hoje existe um site disponível, mais para degustação, como se diz. Não, você compra, mas eu não consegui ainda subir 15 mil itens para o site. Outra coisa, vamos falar de futuro um pouco.
Existe um nomezinho bonito que chama Omnichannel. Omnichannel é um nome de futuro. A gente tem que pensar nisso. Você que é empresário que está assistindo, entra na internet, é Omnichannel, né, de canal, que ou seja, a integração dos canais de venda. Porque hoje, isso não é segredo, já é coisa de presente, não é mais futuro. Né? Hoje você vai vou citar nome, você vai no Ponto Frio, você consulta no site, vai na loja, pega no produto e acaba fechando a compra pelo site. Isso trouxe um novo consumidor, chama o consumidor phygital, P-H-Y-T-A-L, que a jornada do cliente era uma jornada muito simples. Eu decidia pela compra, eu ia, resolvia comprar, tinha necessidade, ia nas mídias, olhava o marketing, ia na loja, pegava, cheirava, é isso que eu quero e levava. Jornada do cliente, começo, meio, fim. Hoje ela é uma jornada que as pessoas falam caótica. Eu crio, assim, o que eu preciso de uma televisão. Puxa, eu vou na internet pesquisar, aí eu vou decidir pela marca. Aí eu vou ver as características e tal. Às vezes eu vou lá na loja, eu vou pegar, medir, é isso. Mas eu volto na internet, confiro se era aquilo. E no fim eu acabo comprando na loja. Ou pode acontecer o contrário. Primeiro eu vou na loja, você entendeu? Põe na então, balança e vê onde compensa. Falando de futuro, as empresas precisam estar prontas para esse novo mercado que chega. Então, vender pela internet é uma das ferramentas que você tem na inserção digital. Você tem apoio de mídias sociais, você tem apoio de um Instagram, você contratar pelo LinkedIn, tudo isso faz parte de um projeto que a gente tem, que já está no meio, Já que está se chama inserção digital e também o Omnichannel, que é a integração dos canais, também faz parte desse projeto. Seu Sérgio, o senhor mencionou lá no segundo bloco também que não pisou no freio, só tirou um pouquinho o pé do acelerador. Como é que o senhor acompanha isso? A gente sabe que o Renato está mais por dentro das ferramentas digitais. Como é que o senhor vai acompanhando essa evolução? Acho que a pandemia deu uma acelerada em tudo isso também. Quer dizer, quem pensava em fazer isso daqui a alguns anos teve que antecipar um pouco. Sem dúvida. Como é que o senhor vem acompanhando isso e pensando no futuro da Serpal, no futuro dos negócios, agora o Sérgio só como um espectador aqui? Não, eu não me coloco como espectador, mas eu me coloco como um colaborador, mas não aquele já tão ativo como antes. Porque hoje nós estamos, além do Renato, evidentemente, nós estamos profissionalizando a nossa empresa. Então nós estamos nós estamos contratando gerente para cada departamento e nós fazemos as reuniões. Então eu tenho participado mais com a experiência que eu tenho. Quer dizer, quando eu falo que eu tirei o pé do acelerador, não pus o pé no freio, mas tirei o pé do acelerador, isso não quer dizer que eu vou abandonar a empresa. Aquilo é o terceiro filho que eu tenho e adoro trabalhar. E sempre digo, na idade que nós estamos, né, o cérebro é um músculo, se não exercitar, ele atrofia. Então, é uma forma que a gente tem de continuar ativo, né, continuar vivo. Isso é muito importante. Então, nós trocamos muitas ideias. O Renato não faz nenhum negócio, apesar de ele estar à frente das coisas, sem que nós conversamos. Tanto é que nós temos a mesa uma ao lado da outra. A gente briga, a gente conversa, a gente bate papo, tudo nós compartilhamos. E eu acho sabe, uma das formas de sucesso foi exatamente isso, aquilo que eu citei, a questão de nós termos um respeito muito grande um pelo outro, né? Que nós temos buscado o consenso para todas as decisões, principalmente as mais importantes. Nessa guinada tecnológica também. Sem dúvida, sem dúvida. É o que eu digo, eu não entendo diretamente de tudo isso, mas eu participo ativamente de tudo isso. Então, Sérgio, a gente quer encaminhar para a reta final do nosso bate-papo, ainda pegando esse gancho da guinada tecnológica do futuro, que o senhor fale um pouquinho de onde imagina, de onde vê a Serpal daqui a 5, 10 anos, quer dizer, uma Serpal tecnológica, ampliada, atendendo não só Rondonópolis, mas a necessidade de quem quer que seja. É um caminho e tanto, né? Nós já temos uma atuação praticamente em todo o estado de Mato Grosso. Pois né? Nós vendemos no atacado para diversas cidades do Nortão, do Oeste, do estado, etc. Nós temos a nossa meta de abrir 20 filiais nos próximos 10 anos.
Essa é uma meta que nós estabelecemos e vamos atrás. Vamos atrás, eu vou estar junto. Não sei como é que eu estarei daqui 10 anos, mas de qualquer forma a ideia está aí. Aquilo que a saúde me permitir, eu vou estar junto sempre, não tenha dúvida nenhuma. Mas nós temos grandes planos para o futuro, até porque nós acreditamos muito na cidade de Rondonópolis e acreditamos muito no estado de Mato Grosso. Então, essas 20 filiais que nós temos em mente, lógico que vão ser em cidades do estado de Mato Grosso também. Talvez mais algumas filiais em Rondonópolis, mas também em cidades do estado de Mato Grosso. E nós queremos realmente expandir, é a nossa meta. Para nós, o céu é o limite. Renato, ouvindo seu pai falar, me vem uma coisa na cabeça, algo do tipo, sempre em movimento, constante movimento. A gente contou a história da Serpol, falou do presente e já sabe para onde vai, né? Entende? É isso, né? É movimento. É exatamente isso. Ele tirou pelo acelerador, mas o pai é o conselheiro, né? Não fecha negócios maiores sem a gente trocar ideia, óbvio. E ele gosta de ter a função operacional, então ele trabalha, tá todo dia lá, é legal isso aí. E eu me considero um cara de muita sorte. Quantos filhos gostariam de ver o pai mais? Quantos filhos têm que ver o pai às vezes uma vez por mês ou moram longe? Poxa, a gente vê todo dia. Chega domingo, nós vamos almoçar junto, cara. Vai você para sua casa, vai e tal, a não ser para ver meus filhos, aí é outra história, mas porque a gente tem uma relação de amizade e no dia a dia a gente tem esse convívio. É muito bom isso, é muito gratificante esse contato, essa amizade. E exatamente do jeito que o meu pai falou, eu não tenho mais nada para acrescentar, a não ser que eu tenho muita sorte de poder trabalhar do lado do meu pai. Quanta gente queria isso, né? Queria ver o pai mais, queria estar perto, queria conviver. Discute daqui, italiano, né? Vai dali, vamos, resolve. Isso é muito positivo, inclusive para a minha vida pessoal. A loja é em constante movimento, ainda bem que ele tirou o pé do acelerador, porque eu tenho os dois pés, eu sou muito acelerado. Então eu já estou ali, eu sempre estou no próximo assunto. Ainda bem que aí a gente encontra um equilíbrio. O projeto da loja é muito gostoso de vivenciar. Para eu encerrar, né, para eu não ser prolixo, quem está no centro da operação? Eu falo que a geração eu tenho 40 anos, mais de 40 anos, claro. A minha geração errou numa previsão. A gente era a geração do Matrix. A gente achava que o robô ia substituir, ia ser tudo por robô. E o caminho foi o contrário. As pessoas, é gente que está no centro da operação. Quem é hoje o profissional mais valorizado do negócio? É o RH. O RH hoje é ligado direto aos CEOs das grandes empresas. Quem é o Facebook? Quem é o Google? São os melhores controles de gente, são os melhores profissionais do mercado. Então, o nosso foco é gente, pessoas, desenvolvimento humano. É nisso que a gente está vendo que é o nosso futuro. É baseado em pessoas. É isso. 43 anos de história, os primeiros 43 de tantos outros que estão por vir, certamente. Esse programa especial hoje conta um pouco da história da Elétrica Serpal, agradecendo imensamente ao seu Sérgio, Renato Delcicia, por compartilharem e por trazerem aqui que é a primeira vez que sentam juntos para lembrar a história e para bater esse papo. Nós queremos agradecer essa oportunidade, inclusive. A gente que agradece muito a vocês. Nós vamos, assim, chegando ao final da edição de hoje do nosso programa, agradecendo a TV Cidade Record pela abertura desse espaço e imensamente a você pela sua audiência. O Varejo em Foco é um programa realizado e produzido pela CDL de Rondonópolis em parceria com os sites de notícia Primeira Hora e Agora MT. E a gente se vê, claro, na próxima semana.